Você vende sonho de valsa na sua loja, não vende? Pois é. Quando eu era criança, o sonho de valsa era o meu chocolate favorito. Eu adorava ir nas lojas americanas com a minha mãe, e eu fazia isso quando ia visitar ela no trabalho, lá no centro da cidade de Campinas. E eu pedia sempre para ela para comprar um chocolate para mim, enfim, e ela comprava, sempre aparecia lá com um sonho de valsa. Eu adorava aquilo, era uma realização para mim. Bom, mas se você ainda cadastra assim aí na sua loja, você saiba que você está errado. Para a Receita Federal, o sonho de valsa ele é um biscoito wafer recheado, ele tem um código NCM específico para ele, enfim. Mas 8 em cada 10 supermercados cadastram o sonho de valsa como chocolate. Só para você ter uma ideia, em 2021, as lojas americanas tomaram uma autuação de 35,8 milhões de reais por erros de classificação fiscal. Agora, vem o pior. Com essa apuração assistida, o fisco ele vai identificar esse tipo de erro de classificação em tempo real, enquanto você emite a sua nota fiscal. Agora, você vai descobrir nos próximos 15 minutos que um código de 3 letrinhas pode ser a diferença entre você lucrar ou quebrar aí na sua loja. Eu sou Fabrício Tonegutti, sou diretor da Mix Fiscal, sou advogado especialista em direito tributário e nos últimos 20 anos, eu e a minha equipe, nós revisamos mais de 32 milhões de produtos cadastrados em supermercados do Brasil inteiro. Quero que você seja muito bem-vindo a esse episódio 4 da nossa série sobre a reforma tributária. Eu quero que você entenda que cadastro não é uma coisa de TI, não é uma coisa do seu pessoal de CPD. Cadastro é estratégia, é o coração do seu supermercado. E agora, com a reforma tributária, ele vai ser a diferença entre você ter crédito tributário, conseguir caixa ou simplesmente perder tudo. Vamos lá? Antes de eu te contar a história completa do sonho de valsa, você precisa entender como é que funciona o sistema de classificação fiscal no Brasil. Cada produto que você vende, ele pode ter pelo menos 4 códigos super importantes. A gente monitora mais de 60 campos, não é isso. Eu estou querendo dizer assim, essencialmente você tem que pensar em pelo menos 4. Um deles é o NCM, e o NCM ele é um código da nomenclatura comum do Mercosul. Ele quer dizer assim, o que é o produto. Existem mais assim de 15 mil códigos NCM diferentes. O segundo código, que é super importante, é o código SEST, é o Código Especificador da Substituição Tributária, e ele define se o produto ele pode ou não ser substituição tributária de ICMS. O terceiro campo, que é super importante, é a descrição do produto. Pode parecer bobagem, mas a descrição é crucial. Ela precisa corresponder exatamente ao que o produto é, ao que o NCM determina, enfim, ou o regulamento. E o quarto campo, isso vai vir agora com a reforma tributária, é o CECLASS-TRIB. Ele é o código de classificação tributária que vai definir se o produto ele é favorecido, se ele tem uma alíquota reduzida ou então se ele vai pagar a alíquota cheia, o que, de acordo com as previsões, já está falando em 27% do IBS e CBS. Agora vem o problema. Esses códigos, eles não são intuitivos. O pior, muitas vezes eles são contra-intuitivos. Deixa eu te dar um exemplo real. Você acha que parmesão ralado é queijo, não é? Bom, tecnicamente pode ser que seja, mas tributariamente o queijo ralado tem um código diferente do queijo inteiro. E tem estado que o queijo ralado tem redução de base de cálculo de ICMS, você vai pagar, por exemplo, 12% ao invés de 18%. Isso significa que se você cadastra o seu queijo ralado com um código, um NCM de um queijo inteiro, você vai acabar recolhendo imposto a mais do que deveria. Você vai perder margem. E o pior, no final você nem sabe por que é que você está perdendo margem. No final, essa é a realidade. Classificação fiscal não é lógica, não é bom senso, é técnica, é um conhecimento especializado. Agora eu vou te contar a história mais fascinante de classificação fiscal do varejo brasileiro, uma coisa que é moderna, que é recente, que é o caso do sonho de valsa. Em 2019, a Mondelez, que é a dona da marca Lacta, ela reclassificou o sonho de valsa. Era chocolate, ela passou a classificar como wafer recheado. E por que ela fez isso? Porque a classificação como chocolate significava que ela tinha que pagar IPI. Já o biscoito wafer, ele tem o IPI zero.
Ele zerava essa incidência de IPI. Mas espera aí, como é que você convence a Receita Federal de que sonho de valsa não é chocolate? Bom, a Mondelez fez 3 coisas. Primeiro, ela mudou a embalagem. Antes era aquela embalagem torcidinha nas pontas, todo mundo lembra dela, é característica de bombom. Agora ela é um flow pack lacrado, uma embalagem retangular, selada e tal, é característica de biscoito. Segunda coisa que ela fez, ela apresentou um laudo técnico mostrando a composição do produto. E na prática, o sonho de valsa ele tem biscoito wafer por fora e tem um recheio por dentro. Tecnicamente, ele é um wafer recheado. A terceira coisa que ela fez, ela precisou fazer isso, ela defendeu no CARF, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, e ela ganhou. A Receita Federal ela aceitou essa reclassificação, foi obrigada a aceitar, e ela então passou a reconhecer que o IPI era 0. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Você acha que a Mondelez foi a única empresa no Brasil que percebeu isso? Oh, que ideia brilhante! Claro que não. Mas ela foi uma das únicas que teve a estrutura jurídica, a estrutura contábil de engenharia para comprovar tecnicamente a reclassificação e defender isso no CARF e ganhar. E a maioria dos supermercados continua cadastrando sonho de valsa como chocolate, com NCM errado. E pode ter certeza que com isso ela pode acabar tendo problema e tendo risco de autuação. Aqui está o ponto. Esse assunto aqui não é só sobre sonho de valsa. Isso é sobre milhares de produtos no seu cadastro que podem estar classificados errado. E você acha que isso é só imposto, isso aí o contador resolve, você espera que eu vou te contar agora a real. Aqui está uma coisa que mudou e você precisa prestar atenção agora. Cadastro errado. Você podia dizer que era problema do contador, que no final do mês ele ia olhar, ia corrigir, pagava a diferença, a vida seguia. Era ruim, dava incômodo, mas tudo bem, você gerenciava aquilo. A partir da reforma tributária, tudo muda. A apuração assistida, que é esse novo sistema de apuração e fiscalização da Receita Federal que vem com a reforma, ela significa que o fisco vai ter acesso à sua movimentação e apuração de tributos em tempo real. É como você ter um fiscal dentro do seu sistema. Está 24 horas por dia, 7 dias por semana, acompanhando tudo que você emite de documento, tudo que você recebe de documento. Toda vez que você emitir uma nota fiscal com classificação errada, seja NCM, SEST, descrição errada, enfim, o sistema ele vai sinalizar. Não é que ele vai fazer isso no fim do mês, é na hora. Agora vem o pior. Se for um erro sistêmico, ou seja, você vende, 500 unidades por mês de um produto mal classificado, a multa ela vai ser calculada sobre tudo, não é só sobre um cupom. Ela é retroativo. E sabe o prazo de retroatividade? O fisco ele tem 5 anos, 5 anos de venda daqueles erros, daqueles produtos, para ir atrás de todos os tributos. Em IBS e CBS nós estamos falando de 27% mais 75% de multa sobre a diferença não recolhida, se ficar da maneira como está prevendo o PLP 108 de 24. Aliás, esse mesmo PLP já prevê uma multa de 20% sobre o valor de cada documento fiscal emitido com uma informação que não corresponda àquele produto, ou sobre o cancelamento também de documentos fiscais após a ocorrência do fato gerador. Aqui já saiba, vai dar pano para manga, tá? Deixa eu te dar um exemplo real para você dimensionar o problema. O Grupo Americanas, sabe as lojas Americanas, em 2021, foi autuado em 35,8 milhões por erro de classificação fiscal, por interposição fraudulenta em operação de importação, enfim. Isso é um processo público, está lá no CARF. A multa depois ela foi cancelada numa votação do Tribunal Administrativo, mas isso mostra a magnitude dessas penalidades por classificação incorreta. Agora imagina isso acontecendo em tempo real, com cruzamento automático, sem chance de correção antes da autuação. E tem mais uma coisa que é crítica. Em 2027, você só vai ter direito ao crédito de IBS e de CBS se o seu fornecedor tiver pago o imposto. Isso se chama glosa automática de crédito. Se ele não pagou, você não tem crédito. O sistema ele vai cruzar automaticamente a nota que você recebeu
com um comprovante de pagamento do seu fornecedor. Se ele não pagou imposto, você não recebe o crédito. Simples assim. Isso significa que toda a sua cadeia de fornecedores precisa estar com o cadastro correto. Porque se o fornecedor errar a classificação e pagar imposto a menos, você é que está abrindo mão de receber esse crédito. O cadastro não é problema de TI, ele é o coração da sua operação tributária. Se esse conteúdo está fazendo sentido para você, eu quero te pedir um favor, deixa aqui o seu like, isso vai ajudar demais o algoritmo a mostrar esse vídeo para mais gestores de supermercado, mais gente que precisa saber dessa informação. Agora, vamos lá ao que importa para você, que é o seguinte, quanto que isso impacta no seu bolso? Eu quero te dar dois exemplos práticos. Um de um supermercado médio e outro de uma rede grande. Vamos lá? Primeiro exemplo, você imagina um supermercado médio, fatura lá 8 milhões por mês, tem 3 lojas. Eu quero que você imagine o seguinte, vamos supor que ele tenha 50 produtos com classificação errada no cadastro. Adivinha? Isso é muito menos do que normalmente as pessoas têm. Não é muito. Na média, a gente encontra mais de 1.000 erros por cliente todo mês. Bom, imagina que desses 50 produtos, imagina que 20 tenham um impacto real, sabe? Diferença de alíquota, estou pagando a mais, ou estou pagando a menos, estou deixando de tomar crédito, enfim. O impacto médio seria de mais ou menos R$12.000 por mês em imposto a mais ou em crédito perdido. Por ano, nós estamos falando em R$144.000. Em 5 anos, que é o prazo dessa retroatividade, isso já vira 720 mil. Agora imagina que você tem que adicionar uma multa de 75% sobre o que você deixou de pagar, a gente já está falando de mais de 1 milhão de risco. Agora o segundo exemplo, uma rede com 15 lojas, sei lá, fatura 40 milhões por mês, vamos para uma operação maior, 150 produtos com classificação problemática, um impacto já, a gente está falando de 80 mil por mês. Por ano dá quase R$1 milhão. Em 5 anos, quase 5 milhões de reais, com uma multa de 75%, mas os juros, isso já deu 8 milhões de exposição. E olha que eu estou sendo conservador. Tem casos que a gente atende que o risco é o dobro disso. Agora, deixa eu te explicar os fatores que mais pesam na decisão de quando você precisa corrigir o seu cadastro. O primeiro fator é o seguinte, você está no lucro real, está no presumido ou no simples? Se você está no lucro real, o impacto é imediato, tanto no ICMS quanto no PIS e COFINS. Hoje, não é depois não, é agora. Qualquer erro de classificação afeta o seu crédito e o seu débito mensalmente. O segundo fator é, qual é o perfil dos seus produtos? Você trabalha com produtos de cesta básica, produtos de substituição tributária, produtos que têm redução de base. Qualquer erro pode ter que fazer você pagar muito mais do que você deveria. Isso agora já é verdade e vai continuar sendo verdade com IBS e CBS. Bom, e o terceiro fator, qual que é a sua estrutura de fornecedores? Se você compra de indústrias mais estruturadas, o risco de problema com o seu crédito é menor. Mas se você tem muitos fornecedores pequenos, sabe, produtor rural, pequenas indústrias locais, o risco de que eles tenham erro de classificação no produto deles é muito alto, mas quem perde o crédito é você. Aqui está uma conclusão. Não importa qual é o tamanho do seu supermercado, o risco, ele existe, ele é real para todo mundo, a diferença é só a escala disso. Então, cuidar do seu cadastro não é custo, é um investimento e a diferença entre você lucrar ou quebrar. Um cadastro correto significa pagar imposto certo, nem a mais, nem a menos. Você tem direito ao crédito tributário, evita multas retroativas, não perde margem por erro tributário e é por isso que existe a Mix Fiscal. O nosso monitoramento fiscal ele revisa diariamente 32 milhões de produtos cadastrados. A verdade é que já passou desse número faz algum tempo. E sabe quantos erros a gente encontra por mês? São mais de 1.000 erros por cliente. Todo mês são produtos mal classificados, descrições que precisam ser complementadas, um NCM que está desatualizado, um código SEST aplicado errado. Cada erro desses é dinheiro que pode estar saindo pelo ralo. Agora, as 3 ações práticas que você precisa tomar imediatamente. Primeira coisa, faça uma auditoria completa no seu cadastro e faça isso agora. O que você vai fazer? Você vai pegar os 200 produtos de maior giro, revisa o NCM dele,
o CEST e a descrição de cada um. Você compara isso com a tabela TIP. Você pode, ou então, se você não souber como fazer isso, bate um papo com a gente, fala com a Mix Fiscal. Quando que você tem que fazer isso? Você tem que fazer essa semana. O prazo já está correndo para a reforma tributária, mas para ICMS e PIS e COFINS isso já está faz muito tempo. Você tem que parar de cavar o buraco que você já pode ter começado a construir. A segunda ação que eu quero que você faça é que você implemente um monitoramento contínuo. Como é que você vai fazer isso? Você vai pegar o seu cadastro, esquece a ideia de que cadastro você arruma uma vez e não olha mais para isso. Eu vou olhar isso daqui a 6 meses. Não é assim. Cadastro é um processo contínuo, porque você está entrando produto novo todo dia, os fornecedores estão mudando, a legislação está mudando. Como que você vai fazer isso? Você tem que estabelecer uma rotina, no mínimo, mensal de revisão. Pode ser internamente, se você tiver uma equipe tributária qualificada, mas pode ser também sistematizando isso com o monitoramento fiscal da Mix Fiscal. Quando é que você vai fazer isso? É agora. Todo dia tem produto sendo vendido tributado sem necessidade. E eu garanto que tem produto que também precisaria ser tributado e acaba que não está sendo tributado ou está menos tributado do que deveria. A terceira ação. Eu quero que você se prepare para a reforma tributária com antecedência. O que você vai fazer? Você vai mapear todos os produtos que você vende e você vai analisar qual é esse código, a C-Class TRIB, para cada um deles. Esse é o novo código que vai vir com a reforma e ele que vai definir se você vai pagar a alíquota cheia, 27%, ou se vai ter redução de base, vai para 16%, ou se vai ter uma redução um pouco menor, vai para 10%, ou se você vai ter uma redução total, uma isenção total. Enfim, como é que você vai fazer isso? Você pode acompanhar as publicações da Receita Federal, isso está acontecendo direto, essas normas, essa regulamentação está sofrendo alteração o tempo inteiro. Ou então, você pode bater um papo com a gente, você tem que fazer isso agora, e você não pode abrir mão do seu treino, porque você precisa começar a fazer isso agora. Você não pode achar que dá para esperar, porque você vai chegar na hora do vamos ver e você vai entrar no jogo sem ter se preparado. Olha só, aqui na descrição desse vídeo tem um link para um diagnóstico que é gratuito do seu cadastro. A gente analisa uma amostra dos seus produtos, dos seus cupons, e a gente vai mostrar onde é que estão os seus maiores riscos. Isso não tem compromisso nenhum. Você acessa aqui o link e eu consigo pelo menos te dar uma ideia de como está o seu cadastro. A boa notícia é, tem solução. Agora, precisa começar desde já. País. E essa aqui que é a verdade, a maioria dos seus concorrentes não está prestando atenção nisso. Eles vão descobrir que tem que fazer alguma coisa lá depois de 2026, quando o sistema começar a glosar crédito, quando ele perceber que ele está tendo impacto financeiro, quando a primeira autuação chegar, quando o cupom for travado lá no PDV dele. Você tem alguns meses de vantagem. Usa esse tempo ao seu favor. No próximo episódio, eu vou te mostrar algo ainda mais crítico, que é por que o seu fornecedor vai decidir se você tem crédito tributário ou não, e o que vai fazer quando ele errar. Eu vou te explicar um pouquinho sobre o split payment, sobre glosa de crédito em tempo real, como que você vai auditar os seus fornecedores. É muito conteúdo e você tem que salvar centenas de milhares de reais do seu caixa aprendendo essas dicas que eu estou falando aqui. Agora faz o seguinte, pega esse vídeo, compartilha ele com todo dono de supermercado, com todo dono de material de construção, de pet shop, de agropecuária, todo gerente comercial, contador que você conhece. Essa informação precisa chegar no maior número de pessoas possível. Acesse o link aqui na descrição para o diagnóstico gratuito do seu cadastro e assim, se você tiver alguma dúvida específica, comenta aqui embaixo e eu ou a minha equipe, a gente vai responder você. O futuro tributário do seu supermercado, ele está sendo decidido agora, não deixa para depois. Eu te vejo no próximo episódio. Valeu!